Voltamos a apresentar Programa Consciência Livre, com Magda Carvalho. Estamos de volta com o nosso Rádio Consciência Livre, oferecimento Restaurante Grife Gourmet, deliciosa comida caseira a peso, não perca esta delícia na Praça de Alimentação do Shopping JL, no CAEC, na Cognópolis, Academia Bioatividade. Adquirindo qualquer plano, você ganha o mesmo período de graça, é só você se informar, 3027-3907, 3027-0600, 3027-5515. Converso agora com a veterinária, professora voluntária do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, falando da relação homem-animal. E assim como nós cuidamos, né, vemos muitos exageros em relação ao cuidado com os animais, excessos, vamos dizer assim, vemos também muita negligência, né? Pessoas negligentes com os animais e consigo mesmo. Uhum. É um reflexo, uma coisa junto com a outra. Né? Então, se a pessoa ela não dá a ela mesma, né, algumas importantes necessidades básicas dela, ela deixa de dar também para o animal. Agora, é claro que a gente está cheio de furos na nossa vida, mas quando a gente tem um animal e a gente gosta dele, ele vai ajudar a gente a se organizar melhor, a ter uma vida mais saudável, a ter rotinas, hábitos sadios. E se a gente for até mais a fundo, a ter mais respeito pelos outros, né, dentro da casa, porque quando a gente começa a entender que o animal não é um ser humano, não é um bebê pequeno, e a gente realmente gosta desse animal do jeito que ele é, a gente aceita o fato dele ser um bicho e gostar dele tanto quanto um ser humano, mas sem esquecer que ele é um bichinho, que ele é diferente de nós, que a fisiologia dele não é igual à nossa. Então, mesmo gostando muito dele, a gente vai evitar de dar doce, que é uma coisa que a gente ama. A gente vai evitar de dar refrigerante, claro. Vai evitar de dar comida. Porque o animal, ele foi feito para comer na natureza, né? Na verdade, ele não tem que comer a nossa comida. Se for pensar bem, é o ser humano que deveria ter uma ração igual a do animalzinho. Isso é muito comum hoje, né? Desvirtuar essa alimentação. As pessoas assim, elas... hoje em dia o animal ele vive muito mais, né? Por quê? Porque as pessoas estão aprendendo com educação sanitária a respeitar, a conhecer o animal, saber como é que ele funciona. O animal, o cão, o gato, ele é carnívoro, o ser humano não, o ser humano ele é omnívoro. Então o hábito alimentar de um é diferente do outro. Então impor ao animal a nossa comida é um crime para ele. E o ser humano às vezes faz isso, porque ele não respeita aquele animal. E aprendendo a respeitar, ele vai ver que as pessoas também são diferentes, né? Eu já vi isso acontecer dentro de famílias, que depois que adotaram um animal, começaram a se respeitar melhor. Entenderam essas diferenças, né? Uhum. E é interessante que nós temos aqui uma relação que ela pode ser revista. Se eu tenho hoje um procedimento com o animal, eu posso mudar. Pode. Né? A gente volta a falar do abandono, o índice de abandono também em Foz do Iguaçu é muito grande. Né? A doutora Jamile tem isso lá também na sua clínica. Sim. Né? E a gente começa a rever essas relações, né, de como eu sou a partir de como eu trato o animal. E assim, uma coisa bacana que a gente vê é o seguinte, quando a pessoa ela já é capaz de olhar para o outro, né? Então, ela gosta do animal dela que está em casa, mas ela também vê um animal abandonado e trata como se fosse dela. Né? Então ela leva, encaminha para uma clínica, encaminha para uma ONG. Na clínica com os pets a gente recebe alguns animais nessas situações, onde a pessoa assume uma responsabilidade por ele e arruma um dono, até chegar a encaminhar esse animal. Ela faz um resgate, né, do animal, e isso é muito bonito de ver, porque você também tem aquele outro caso que a pessoa fala assim, bom, esse animal não é meu, então assim, já estou fazendo muito de estar passando por aqui e tal, não se vê nessa obrigação, né? Então... Nós temos essa situação hoje dos cavalos que são utilizados para carregamento de carga, né? Maltratadíssimos, explorados de forma absurda. A gente sabe que cada um tem o seu ganha-pão, precisa da sua necessidade, mas é preciso rever isso também urgente, né?
Isso, a situação dos animais como um todo, né, incluindo os cavalos. Então, a gente tem dentro do direito ambiental uma linha que se chama direitos animais, onde é muito discutido isso dentro de uma ciência maior que é a bioética. Então, isso hoje já tem muito estudo teórico, e para chegar na prática vai precisar de muita lei. Né? Então, as pessoas não vão assim, da noite para o dia aprender a respeitar o que deve ser respeitado se não forem multadas, né? Por que a gente teve muito avanço no trânsito, diminuiu a mortalidade? Porque tem multa. Então, para os animais é a mesma coisa. Quem maltrata animal tem que ser multado, né? Então, tem que ir para a cadeia? Tem também. Se dá facada numa pessoa, vai para a cadeia. Se der num animal, também teria que ir. Se não vai é porque ainda não existe uma lei séria para isso. Mas conforme a gente estava conversando antes, se uma pessoa que comete uma atrocidade com um animal comete com o ser humano, então as mesmas leis deveriam ser aplicadas, a meu ver, né? Com certeza. Isso. Com certeza. Hoje em dia tem muita discussão sobre isso, tem muitos fóruns e tem a Sociedade Mundial de Proteção aos Animais que está por trás disso, vendo, dando suporte a todas essas pesquisas, a esses estudos, a essas atualidades com relação aos direitos animais. Bom, e é válido que você relembre as considerações feitas pela doutora Jamile no bloco anterior em relação não só a essa legislação, mas também quando você trata de um animal de uma maneira, você pode tratar um ser humano da mesma maneira. A atrocidade que você comete com o animal pode ser uma atrocidade cometida com o ser humano. Né? Rever essas relações é fundamental. Eu gostaria de falar um pouquinho da clínica Conspet, né? Dizer para o nosso telespectador que algumas informações que nós não podemos passar, que sejam do seu interesse particular, podem ser feitas com a doutora Jamile também, né? Com todo prazer. A gente tem um telefone 3523-4458. A clínica Conspet fica localizada na Avenida Paraná, 434. Então, a gente está de portas abertas, à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer tipo de orientação, né? Porque a gente vê que a relação homem-animal só vai melhorar com o esclarecimento das pessoas. Não tem jeito da gente ensinar certas coisas para o animal, mas tem que ensinar para o ser humano. Poxa, e como, né? Para você que está em casa nos ouvindo, sabe que isso está cada vez mais crítico e nós queremos valorizar aqui até uma curiosidade particular, que é em relação a essas pessoas que assumem compromissos em ONGs, né, organizações não governamentais, com animais, né? É possível um comprometimento do passado também? Ou é apenas um desejo um talento que se revelou nessa vida? Eu acho que tudo que a gente faz tem relação com a nossa história, né, com a história nossa com os talentos que a gente adquiriu, né, ao longo de tanto tempo, de tantas vidas. Então, uma pessoa que se compromete com o animal, de uma forma ou de outra, ela tem um histórico dela no passado, né, com isso. Então, é uma especialidade dela, ou é algo que ela vem trabalhando e vem se aperfeiçoando. E eu acho que tem tudo a ver, sim, tem tudo a ver com o histórico dela, né? Algumas pessoas gostam mais de aves, outras gostam mais de equinos, outras gostam de animais silvestres, né? Outras de cães de companhia, gatos, né? Muita gente gosta de felinos. Então, tudo isso merece ser pesquisado. A gente vai descobrir muita coisa a nosso respeito se a gente analisasse a maneira como a gente trata os animais, a maneira como a gente trata a planta, um outro ser humano e por aí vai. Maravilhoso. É importante que você tenha essa percepção no seu cotidiano, que valorize mais essa percepção, porque nós estamos falando de uma relação desempenhada há milênios. Eles têm um importante papel nas nossas vidas. Comece a pensar nisso. Obrigada, doutora Jamile, pela participação. Repete de novo o telefone da Conspet pra gente. É 3523-4458, Foz do Iguaçu. Um abraço, obrigada, até o próximo encontro. Obrigada. Encerramos por aqui mais um Consciência Livre, Rádio Consciência Livre, onde você tem a oportunidade de saber sobre temas importantes para o seu desenvolvimento. Esse aspecto da nossa vida é pouco tratado. Comece a valorizar.
Tenha este tema mais presente na sua vida. Oferecimento Restaurante Grife Gourmet, na Praça de Alimentação do Shopping JL, no CAEC, na Cognópolis, Academia Bioatividade, informações 3027-3907, 3027-0600, 3027-5515. Até o próximo encontro. Programa Consciência Livre é uma produção de Comunicons.